Olá, tenha um excelente e abençoado dia debaixo da bênção do nosso Pai Celestial, a bênção do nosso Deus, aquela bênção que enriquece, não acrescenta dores, aquela bênção que Deus impetrou, declarou sobre os filhos de Israel, sobre a nação de Israel, que se perpetua ao longo dos séculos, há milhares de gerações, há muitas gerações, e que chegou até hoje a nós através de Cristo, porque a palavra de Deus diz que todas quantas promessas de Deus existem, tem em Jesus o sim e o amém para a glória de Deus por nós. A palavra de Deus também declara em Gálatas capítulo 3 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão, a bênção que Deus declarou sobre Abraão, que simbolizava não uma pessoa, mas uma nação, esta bênção veio até nós através de Cristo e permanece em nós quando somos povo de Deus, filhos de Deus. Então nós temos os mesmos direitos. O verso 14 de Gálatas diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então hoje, aqueles que estão em Cristo estão debaixo desta bênção maravilhosa que Deus impetrou lá atrás na pessoa de Abraão e que veio por gerações e que agora chega aqui em Moisés, passou por Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, passou por José e veio chegar em Moisés lá quando estavam ainda no Egito. Deus levanta Moisés como o continuador desta bênção, deste propósito. E Moisés agora aqui chegando no final da sua vida. Se você está ouvindo um barulho aí, se tem um barulho de chuva, está chovendo onde eu estou, está uma chuvinha gostosa aqui, não estranhe não. Mas eu quero deixar gravado no seu coração, inclusive esta chuva de verão, quando não causa estrago nas grandes cidades, é uma bênção que Deus manda para refrescar e regar a terra. E quando estraga as cidades é porque o homem não cuidou bem, não exerceu o comando, não exerceu o domínio. Deus não tem nada a ver com isso. Ele fez todas as coisas perfeitas. Mas voltando aqui ao texto, eu quero dar continuidade hoje, mostrando para você esta declaração, esta maneira, princípios que Deus estabeleceu para que nós deixássemos legado aos nossos filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é o Shema de Deus, onde foi registrado o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então essa declaração é fortíssima, tem um significado tremendo, porque Deus já sabia que as nações que eles já iam ter que vencer em Canaã, as nações que ali moravam, tinham outros deuses. Então ele já está alertando ali a questão do único Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Portanto, não é um mero sentimento, é obedecer os mandamentos dele, para o Senhor, de todo o nosso coração, toda a alma e toda a tua força. Eu disse no episódio passado que este é o legado, o maior legado que um pai pode deixar para os seus filhos, é o exemplo, não só as palavras, porque aquela máxima que já se viu em algumas famílias, alguns pais dizendo: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, é a máxima da incoerência e não do legado. Portanto, a máxima do legado mesmo é você dizer para os seus filhos: olha, sede meus imitadores. É como Paulo falava lá para os seus discípulos, seus filhos espirituais: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, por isso que Deus está deixando este legado, esta orientação de um legado poderoso espiritual que os pais poderiam e deveriam deixar para os seus filhos, que
amar o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força. E este amor é declarado na obediência. E o verso 6 aqui, texto que eu quero enfatizar com você hoje, diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro é conosco, pais. Se estiver conosco, nós vamos transmitir conceitos apenas e não vida. Essas palavras que estão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, se você vai ensinar algo para os seus filhos, deixar um legado espiritual, tudo isso precisa estar na sua vida. O coração é o centro da vida. Provérbios 4:23, Salomão dizia: tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. Então o coração é o nosso ser interior, não é o órgão que bate, que mantém vivo, bombeando sangue. Não, é o nosso ser interior. Então essas palavras que você recebeu de Deus precisam estar no teu coração, ou seja, precisa estar na tua vida, precisa correr no teu sangue. E correndo no teu sangue, o texto do verso 7 diz: tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar é afiar. É uma raiz primitiva da palavra do grego shanan, que significa afiar, aguçar, ensinar incisivamente. É fazer entrar no espírito. Não é uma informação. Deus não está falando para você dar informações para os seus filhos. Deus não falou para o povo de Israel, dar informações para ele. Não, ele deveria inculcar. Inculcar é isso, é você aguçar, é ensinar de forma incisiva, é fazer um ensino entrar no espírito da pessoa. Não só no ouvido, não só no comportamento, mas no espírito. No espírito. Então ele está dizendo: inculcarás a teus filhos. De que forma? Aí Deus dá mais detalhes. Deus é detalhista quando ele quer enfatizar uma coisa, né? Dessas palavras, dessas leis, falarás assentado em tua casa. Quer dizer, aproveite os momentos, as oportunidades que vai com seus filhos. Quando estiver assentado à sua casa, quando você estiver andando pelo caminho, numa viagem, levando os seus filhos a algum lugar, levando os seus filhos à escola. Outro momento, ao deitar-se, antes de dormir, e ao levantar-se. Então, 4 momentos. Quando você está na sua casa, quando você está fora da sua casa, em trânsito para algum lugar, ao deitar-se no final do dia, à noite, né? E ao levantar-se. Então, a ênfase aqui é a seguinte: o tempo todo, use o tempo todo para se relacionar, porque ensinar e aprender, a melhor forma de se fazer é através de um relacionamento, não é numa sala de aula. Muitos pais hoje estão gastando fortunas para colocar os seus filhos em colégios em tempo integral, para que eles possam trabalhar, para ter coisas. E então eles estão terceirizando a educação, a instrução para colégios. E muitos pais também, inclusive, lamentavelmente, alguns cristãos, estão fazendo isso em relação à igreja. Eles acham que a igreja tem a responsabilidade de fazer isso aqui, de inculcar a palavra de Deus no coração dos seus filhos. E quando eles têm as oportunidades de estar com os seus filhos, eles são pais, apesar de presentes fisicamente, muitos pais são ausentes. Eles delegam a instrução, o ensino para os seus filhos, que deveria fazer aos seus filhos, estão terceirizando para a televisão, para jogos eletrônicos. Pais que hoje, se você for notar isso, muitos pais vão ao restaurante hoje para ter paz naquele momento de almoço,
Ao invés de ensinar seus filhos a comer, a importância da paciência, instruí-los como comer, como se portar uma mesa, eles levam um tablet, colocam a criança na frente de um tablet e ficam conversando entre si, ou então, pior ainda, às vezes pais, você pode notar isso, viciados em tecnologia, que levam um tablet para o seu filho e cada um deles fica no celular. E nem conversa mais. Então, esta geração futura vai ser uma geração extremamente isolada, extremamente prejudicada, porque nós não estamos cumprindo com este propósito de Deus aqui. Então, eu sei que essa palavra, falar de educação de filhos, às vezes é uma coisa muito, muito tensa, as pessoas não gostam, né? Elas não gostam até ter o problema. Ao ter o problema, elas procuram profissionais, pastores, psicólogos, gastam dinheiro. A hora que os filhos começam a dar problemas por conta de uma má formação lá atrás, má instrução, aí então eles correm atrás. Mas aí, em alguns casos, é até tarde demais. Então eu quero declarar para você o que a Bíblia ensina, que esse é o meu compromisso aqui. Se você quer criar um legado para os seus filhos, você precisa gastar tempo com eles, inculcando, fazendo a palavra de Deus, os princípios de Deus, e dando ensino, tendo formas aguçadas de ensiná-los. Quando você estiver na sua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Portanto, o tempo todo, aproveite, não queira se livrar dos seus filhos, aproveite a oportunidade. Agora, momento de férias, não fique desesperado, meus filhos estão em férias, meu Deus, o que eu vou fazer? Aproveite, pai e mãe, separe um tempo para eles, para contar histórias da Bíblia, contar as suas histórias. Meus filhos amavam quando eu contava as minhas histórias. Conte as suas histórias, conte histórias bíblicas, seja criativo, gaste tempo com seus filhos, se relacione com eles, e você vai estar deixando um legado de bênção para os seus filhos e para as gerações futuras. Pai Celestial, ajuda-nos nisto. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, mas eu peço a Ti, Espírito Santo, que Tu impulsione, que esta palavra impulsione os pais nesse dia, este alerta, Senhor, para que nós possamos inculcar aos nossos filhos a Tua palavra, a Tua lei, os Teus mandamentos, os Teus princípios, falando deles, assentado na nossa casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Dá aos pais coragem, força, Senhor, sentido de missão e propósito nessa tarefa, para que eles possam gerar filhos que vão glorificar o Teu nome, vão ser influentes nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Eu sou Osmar Mizel Dias, esse é o podcast Bênção da Manhã. Esta é uma manhã de domingo, aliás, um dia excelente para você estar com seus filhos, para você cultuar a Deus com seus filhos, dando a eles o exemplo, porque a informação traz conhecimento, mas o exemplo é que arrasta. O exemplo é a maior influência que você pode ter na vida dos seus filhos. Se você ama a eles, faça isso. E eu amo você, por isso que estou compartilhando essas coisas com você. Um grande abraço e até amanhã.